Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, professor Paulo, e eu quero primeiramente abraçá-los, dizer que é um prazer estar com vocês aqui, tá bom? E espero que essa manhã seja uma manhã abençoada e que a gente possa, com muita disposição, fazer o nosso estudo diário, correto? Que Deus abençoe a todos. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos passar rapidamente vendo que nós trabalhamos na aula passada, ok? Aí o que acontece? Nós vamos também corrigir a atividade da semana passada, beleza? E nós vamos trabalhar mais um conteúdo dessa nossa primeira unidade, ok? E após a explicação desse conteúdo, a gente vai tentar resolver algumas questões, porque não sei se vocês perceberam, sempre ao final do capítulo existe uma seção destinada a exercícios. E esses exercícios no livro de vocês já é uma preparação para o Enem, já é uma preparação para o vestibular. Então o que acontece, gente? Esse material que vocês possuem, ele já faz um treinamento, claro, ainda que superficial, mas faz um treinamento para o Enem, correto? Por quê? Porque é o seguinte, o Enem ele funciona de maneira diferente dos outros vestibulares, né? Você percebe que vocês não vão perceber, né? Mas acho que os pais de vocês, os tios, primos, percebem que houve uma mudança também no material didático. Esse daqui é bem mais atual, fala sobre outras coisas, né? Vocês viram que nós trabalhamos aí um gênero, a primeira página do jornal, certo? De maneira bem detalhada e tudo mais. E mais tarde nós iremos, nas outras aulas, abordar assuntos, né, que antes se chamava gramática, apenas a gramática ali de fato. E não, vocês vão ver que vai ter uma outra abordagem agora, uma abordagem mais linguística. Vocês vão entender o que eu estou falando, beleza? Então o que é preciso a gente entender é que o Enem ele é diferente dos outros vestibulares, beleza? Bom, vamos lá. Então a gente vai revisar rapidinho aqui o que a gente fez. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Bom, nossa primeira página de jornal, a vida como ela é. E nós vimos aqui, vou fazer rapidamente, tá, gente? Nós vimos aqui esse aqui é do nosso livro, certo? É a primeira página de jornal do nosso livro, que está exatamente na página 7, correto? Na página 7. Então, gente, aqui a gente pode perceber que existe aí alguns itens na primeira página do jornal, certo? E nós vamos relembrar de maneira bem rápida quais são esses elementos, tá bom? Então vamos lá. Aqui são outras capas, né? Outras primeiras páginas de jornal, beleza? Então o que acontece, gente? Vocês percebem que, independente do lugar, aqui Piracicaba, que é uma cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, então vocês vão perceber que é praticamente, gente, eles seguem a mesma regra, né? Sempre ali com a manchete, ok? Aí a chamada, a imagem associada à manchete, sempre vai ser a mesma estrutura, porque isso é o modelo a ser seguido, beleza? Aqui o estado de São Paulo, a mesma coisa, aqui a imagem, aqui a manchete, certo? Aqui a chamada e aqui a frase de uma pessoa que participa, né? Uma pessoa que participa, aqui não dá para ler, mas é uma frase de uma pessoa que participa desse evento, tá bom? Bom, nós trabalhamos aí, gente, a manchete, a chamada, né? Como nós vimos, certo? Aqui a manchete, humilhação em casa, do 7-1, e a chamada é o textinho que fica ao lado ou mais abaixo da manchete, beleza? Porque vai trazer informações adicionais, informações interessantes que o leitor ele precisa para poder ter
ali um interesse maior naquela leitura. A leitura das imagens, vocês viram que isso é importantíssimo, né? Associar a imagem com a manchete, associar a imagem com a chamada, é muito importante isso, não tem como desvincular isso, beleza? E aí nós vimos a chamada. E uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, linha fina, isso daqui não apareceu na aula anterior, então por isso que a gente está passando, justamente para verificar algumas questões também. A linha fina, gente, é isso daqui, ó, nada mais, nada menos do que isso daqui, ó, do que o subtítulo, né? Nós abordamos essa linha fina como subtítulo na aula passada. É a mesma coisa, tá, gente? Subtítulo, linha fina. Então, gente, a linha fina é que vem bem abaixo da manchete, beleza? Então, olha só, qual seria aí, professor, a linha fina desse nosso jornal? Seleção perde de 7-1 da Alemanha, a maior goleada de sua história. Escolar assume responsabilidade pelo vexame. Técnico diz que time entrou em pânico e sofreu 4 gols em 6 minutos. Placar deixa a torcida perplexa. Beleza? E aí nós vimos também a frase e a legenda. A legenda fica bem abaixo da imagem. Beleza? Nós temos a frase, ok? Que é a frase de uma pessoa que participa daquele evento. E o cabeçalho, ok? E o cabeçalho. E a nossa atividade foi de 8 a 11, gente. Então nós vamos responder essas páginas, ok? Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Olha só. Então vamos lá. Aqui, ó. Beleza? A nossa primeira questão na página 6. Olha só, deixa eu só dar um zoom aqui melhor para ficar melhor para vocês e para mim também. Aí a primeira questão fala assim: observando rapidamente a primeira página do jornal, datada de 9 de julho de 2014, né, se referindo àquela primeira página do jornal que nós vimos agora há pouco, tá bom? Que está na página 6 de vocês. Vamos lá. Dia seguinte à partida, ou seja, dia seguinte à partida do 7-1, é possível perceber reações diversas diante da derrota brasileira em campo. Selecione as 2 informações que mais chamaram sua atenção e justifique suas escolhas. Olha só, aqui o livro ele vai dar uma dica, né, do que... Vamos ler aqui e a gente vai comentar isso. Esperamos que os alunos selecionem o que está em maior evidência, que é o quê? A foto do técnico da seleção brasileira, certo? E a manchete, humilhação em casa. Então, gente, olha só. O fato que eu falei da imagem está associado à manchete, ok? Isso é muito recorrente nos jornais. Vocês viram ainda agora que eu mostrei outras primeiras páginas de jornal. E isso segue meio que uma regra, né? Segue um modelo, tá bom? Então olha só, gente. Aqui ele vai falar o seguinte: eles devem, a manchete e a imagem, portanto observar o realce que a manchete ganha na capa de um jornal. Olha aí, a manchete ela vai, né, ter um destaque, porque vai estar em letras bem maiores do que o texto, ou propriamente do que a linha fina, tá bom? Muito bem. Deixa eu só passar aqui. Beleza. Aí a nossa manchete. E aí nós vamos agora para a página 8. Beleza? Por que a derrota da seleção brasileira em uma Copa do Mundo em solo nacional figura na primeira página de um jornal? Gente, olha só. A resposta, a dica, né? Ajude os alunos a concluir que muitos torcedores gostariam de ter mais informações sobre a derrota brasileira. Então, lembra que naquele que eu falei para vocês na aula passada, que aquele fato, naquele momento, era o mais importante. Então, a repercussão que isso teve é muito grande. Então, ter informações sobre aquele evento é muito importante. Ah, professor, mas eu vi na televisão. Ok, né? Mas nem todo mundo tem acesso à televisão. E outra, se você quiser ter mais informações sobre aquele fato, sobre aquele evento, aí sim você, né, vai ler
o jornal, porque ele vai estar de maneira bem detalhada, de maneira bem trabalhada, ok? 3. Por se tratar de um texto de impacto, a manchete nem sempre proporciona uma rápida compreensão do fato noticiado. Essa compreensão decorre da leitura do texto, da foto e da chamada em conjunto, né? Uma união de todos os elementos. Lê a chamada da primeira página e registre as informações solicitadas. Aí a gente vai fazer, né, um jogo rápido. O que aconteceu? A derrota da seleção brasileira. Letra B. Quem estava envolvida nesse fato? As seleções brasileira e alemã. C. Quando o fato aconteceu? Né? O fato aconteceu ontem, ou seja, no dia 8 de julho. O jornal foi publicado dia 9 de julho e o jogo aconteceu dia 8 de julho. D. Onde o fato ocorreu? Essa informação está implícita, né? Não se tem ali uma informação bem precisa de onde se aconteceu esse fato, mas a gente sabe que foi no Mineirão. Letra E. Como se deu o fato? A seleção brasileira se descontrolou emocionalmente e perdeu de 7-1. Isso é abordado dentro da reportagem, né? Só que aí, obviamente, a gente não teve acesso à reportagem, só a primeira página do jornal. Por quê? Após levar um gol da Alemanha, o time brasileiro entrou em pânico de acordo com o técnico. Beleza? Ok, com essas informações a gente sabe que o leitor ele consegue ter uma visão melhor daquele evento. Questão 4. É possível dizer que a imagem do técnico da seleção reflete a ideia... Deixa eu só aumentar um pouquinho. Isso. Reflete a ideia de humilhação? Olha só, gente, ele está pedindo para a gente conversar em grupo. Só que eu vou responder e a gente vai passando, né, essas de maneira bem não rápida, mas de maneira bem superficial essas questões. Então, gente, é possível dizer que a imagem do técnico da seleção reflete a ideia de humilhação? Sim, né? Porque ele está com as mãos no rosto, né? Com aquela expressão de tristeza. Então, como a gente falou, tem que estar, a imagem tem que estar associada à manchete. E a manchete dizia humilhação, então a foto retrata também uma humilhação. 5. Na parte superior da manchete constam outras imagens. Analise uma a uma. Vocês perceberam que acima daquela manchete existem algumas imagens de outros torcedores tristes também, né? Uns chorando, outros com cabeça baixa, outros, né, assustados. Então tudo isso corrobora, né? Tudo isso ele confirma o que está sendo dito na primeira página do jornal, beleza? Corrobora com tudo aquilo que está sendo dito na imagem, certo? Confirma tudo aquilo que está sendo dito na manchete, beleza? 6. Com base na reflexão sobre a manchete, pesquise primeiras páginas de jornais alemães sobre o mesmo fato. Você não precisa entender alemão para analisar os fatos das capas. Olha só, gente, ele pede aí para a gente comparar. Óbvio que a gente, né, comparando aí o jornal alemão com o jornal brasileiro, o jornal alemão vai trazer, obviamente, a questão da alegria, do sucesso, né, da glória, enquanto que os jornais brasileiros vão trazer a questão da frustração e da tristeza. Beleza? Aqui a linha fina. E a questão 7 diz o seguinte: anote palavras-chave ou expressões que indiquem as informações presentes na matéria. Então, olha só, gente, dentro da linha fina existem palavras que são importantíssimas, palavras que são selecionadas justamente, são pensadas, essas palavras são pensadas, certo? Justamente para trazer uma atenção maior ao leitor. Então, olha só, a sugestão é: perde, goleada, escolar e assume responsabilidade, vexame. Por que essas palavras elas aparecem na linha fina? Por quê? Porque para associar, né, a questão da ideia da manchete. Se é humilhação, se a manchete fala sobre humilhação, quais são as palavras que associam, né, que são associadas à humilhação? Perde, goleada, vexame, pânico, torcida, perplexa. Deu para entender essa relação? Muito bem. B. O que você observa de diferente no formato dessa linha fina? Diferente das outras linhas finas, essa, gente, ela é formada por tópicos. Vocês perceberam? Existe uma bolinha vermelha, depois existe uma outra bolinha vermelha. Geralmente a linha fina ela é só um texto, só um textinho.
beleza? E essa não, essa foi diferente, ela foi por itens, né? Foi por pontinhos, ok? 9. Opa, vamos para 8. Cadê a 8? Cadê a 8? Aqui, ó. Aqui em cima. Identifique outras chamadas na primeira página do jornal e registre o assunto de cada uma delas. Então, essa aqui, tá bom? Vocês fizeram no caderno, então está ok. 9. Entre essas chamadas, qual é a de maior interesse público? Aí você também já respondeu essa questão de acordo com a questão 8 também, tá bom? Então, olha só. Mas a gente pode responder essa 9. Entre essas chamadas, qual é a de maior interesse público, por impactar diretamente a sociedade? Bom, gente, vocês perceberam que lá naquela manchete, daquela primeira página do jornal que nós vimos, a parte mais importante, a notícia que tem mais ali impacto social é essa da inflação. Inflação vai a 6,52% e estoura teto da meta. Por quê? Porque vocês sabem que isso é um assunto, a matemática econômica e política e social. Então, é mais importante do que o resultado do Brasil, correto? Então, o que acontece? Nós precisamos aí ter atenção para isso. Questão 10. Explique o trecho inicial da legenda, da glória ao fracasso. Bom, aí, gente, a gente sabe que o escolar ele ganhou em 2002 com o Brasil e em 2014 ele perdeu. Então, da glória ao fracasso significa isso. Ele ganhou lá atrás, mas hoje ele perdeu. 11. Na legenda foram utilizadas duas palavras de significados opostos, glória e fracasso. Essa escolha revela uma opinião. Olha só, gente. Aí, obviamente, a gente tem uma questão positiva, que é a glória, e o fracasso, que é negativa. Gente, não tem aí uma intenção de marcar negativamente a figura do treinador, porque ele fala que ele ganhou lá atrás, mas ele perdeu agora, então tem que tomar cuidado para isso, tá bom? 12. Crie outra legenda para a fotografia, e aí já é com você. Quem já mandou a atividade para mim, eu já olhei tudo direitinho, estou corrigindo as questões que são mais abertas, beleza? Frase, 13ª questão. Leia as frases da primeira página do jornal, da edição do jornal em estudo. Elas refletem o ponto de vista de diferentes pessoas a respeito da derrota da seleção brasileira. Releia a frase de um dos jogadores brasileiros e anote o provável motivo. Então o David Luiz, que é o jogador do Brasil, ele falou o seguinte: só queria poder dar alegria ao povo. Peço desculpas a todos. Então, gente, mostra aí um sentimento de derrota, de vergonha, né? Então é associado também a manchete e a linha fina. Vocês perceberam que tudo casa? A frase, a chamada, a linha fina, todos no mesmo sentido. E aqui a nossa 14ª questão e 15ª, essa aqui eu já respondi no vídeo passado, né? Até fiz com vocês, a 14ª questão. A 15ª questão, agora que você identificou os itens que compõem o cabeçalho, explica a importância dessas informações para o leitor. Então vocês sabem que a data da publicação, gente, o leitor ele consegue saber se determinada edição é atual ou não, né? O ano do jornal é importante para conferir credibilidade. Então, poxa, esse jornal já está há muito tempo, né, publicando informações, fatos. A hora do fechamento da edição, porque se alguma informação não tiver naquele momento, você já tem um horário ali para falar, beleza, a matéria foi fechada esse horário, por isso que essa informação não consta aqui. O site do jornal, porque é importante, lembra das mídias digitais, é importante o leitor saber que também existem mídias digitais daquele jornal. O ano de fundação do jornal, né? Porque tudo isso é importante para o leitor se localizar. É importante essas informações para o leitor ter uma visão ampla de todo aquele conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Olha só, nós vamos voltar agora para uma questão muito importante, tá bom? Então é o seguinte, nós terminamos a correção do livro, né? E agora nós vamos, gente,
para uma questão que vocês já viram no Fundamental 2, mas que é importante também para o Enem, é muito importante. O Enem ele trabalha com esse tema cerca, na parte de linguagem, cerca de 30 a 40% da prova, ok? Até mais, até 50% da prova também relacionado a isso. Então vocês sabem que aqui, ó, deixa eu só passar. Os gêneros textuais, eles são importantes. Os gêneros textuais, certo? Professor, mas o que são gêneros textuais? Olha só, os gêneros textuais, gente, são os inúmeros textos que circulam na sociedade. Professor, então uma notícia é um gênero textual? É um gênero textual. Uma receita de bolo é um gênero textual? É um gênero textual. Porque ela tem uma estrutura mais ou menos moldável, certo? Mais ou menos fixa ali, que ela pode ser alterada, ok? Mas você já consegue identificar, quando você vê uma receita, você já consegue identificar, opa, isso aí é uma receita. Por quê? Porque existe uma estrutura pré-estabelecida e você associa essa estrutura a uma receita de bolo, ok? Então, olha só, gente, esses gêneros textuais, eles se agrupam em 5 grandes grupos. Primeiro, o relatar, que é o relato de experiências situadas no tempo, né? Você vai relatar essas questões. Descrever as ações, que é regulação, tá bom? De comportamentos, receitas, regulamento, regra de jogo. Narrar, que você vai narrar as ações, os fatos. Quarto grupo, expor. Você vai fazer uma exposição, você vai fazer uma apresentação de diferentes formas de saberes, das diferentes informações. Então, seminário, quando você faz um seminário, você está expondo aquelas informações. Agora, eu estou fazendo algo expositivo. A nossa aula é expositiva, porque eu estou expondo o conteúdo para vocês. Quinto grupo, argumentar. Então, gente, sustentar. Lembra que vocês fizeram na redação agora de sexta-feira uma redação e vocês tinham que sustentar a tese? Então é justamente isso. Vocês tinham que fazer a tese, formar a tese e sustentar através dos argumentos. Então argumentar isso, tá, gente? Então vamos lá. O texto 1, isso daqui, gente, olha só, o que vocês percebem? Isso daqui nada mais, nada menos que é uma notícia. Então, gente, uma notícia, ela vai relatar o quê? Um fato. Você vai trazer informações de interesse público, ok? Então, relatar faz parte aí desse gênero notícia. Professor, reportagem também? Sim. Só que a reportagem, vocês vão ver daqui a pouco, que ela vai ganhar também um caráter opinativo. O que é isso, opinativo? De formar opinião, mas também se encaixa dentro dessa questão de relatar os fatos, ok? O 2, descrever as ações. Então, gente, vocês sabem que quando você pega uma receita de bolo, o que você quer ver? Você quer ver alguma informação sobre o dia a dia? Não, você quer instruções. Você quer ver como aquilo vai ser feito, como que o bolo de laranja vai ser feito. Então, gente, é muito importante essa palavra, instruções, né? A receita de bolo vai instruir. Então é por isso que a receita de bolo, ela se encaixa dentro do texto injuntivo, beleza? Porque vai descrever as ações. O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar 4 ovos, depois você vai pegar 2 xícaras de chá de açúcar, certo? Depois, ou seja, você vai seguindo os passos, beleza? Aqui nós temos o memezinho, né? Que é: se você acha que pode me comprar com comida, saiba que eu amo bolo, né? Então, aí o nosso meme também, que é muito importante. O texto 3, gente. O texto 3, ele relata aí uma questão de narrar, né? Traz aí esse grupo, certo? Justamente, gente, a gente precisa saber que existem, o nosso livro não trouxe, que existem tipologias textuais, ok? As tipologias textuais. E existem, ok?
ali os gêneros textuais, ok? Então, tipologicamente, qual é o tipo do texto? É justamente isso. Você vai narrar, você vai dissertar, você vai argumentar, beleza? Olha só, o que nós temos aí, gente? Nós temos uma fábula, a raposa e as uvas. Então você sabe que quando você tem uma narrativa, você vai narrar os fatos. Então é justamente isso. Você vai narrar numa ordem esses fatos, ok? Então quando você tem uma fábula, quando você tem um romance, quando você tem uma crônica, você está narrando os fatos, beleza? Texto 4. Nós temos aqui, gente, o que? Nós temos... Vocês já viram, já pegaram o dicionário e viram que existem vários sentidos para aquela palavra? Né? Vários significados para aquela palavra. Então, o que nós temos? Nós temos aí um exemplo disso. Né? O verbete, o dicionário, que é justamente expor, né? Pois visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Então, a palavra gênio aqui, quais são os significados da palavra gênio? Então nós temos vários significados, está expondo essa questão das informações do conceito ou da ideia da palavra gênio. Texto 5, gente. Esse texto 5, olha só, escolas e epidemias, uma discussão necessária. Então vocês vão perceber que esse texto aqui, gente, ele é um texto, só pelo título, ele já é um texto que vai gerar o quê? Uma opinião, uma argumentação, um posicionamento. Porque, ó, escolas e epidemias, uma discussão necessária. Ele já está falando, eu vou abrir uma discussão, eu vou abrir um pensamento, certo? Então aqui nós temos toda aí a estrutura de uma argumentação. Por quê? Porque é o seguinte, gente, isso daqui nada mais, nada menos que é um artigo de opinião. E o artigo de opinião é quando você expõe uma ideia e você quer defender aquela ideia, beleza? É mais ou menos o que vocês fazem na redação do texto dissertativo argumentativo. Você escolhe uma ideia e você vai defender aquela ideia através dos seus argumentos, através daquela estrutura que nós estudamos na sexta-feira, beleza? Então olha só, falando mais um pouquinho do artigo de opinião, quando vocês trazem essa questão mais argumentativa, você defende o seu posicionamento. Então é por isso que é muito importante, gente, a gente saber se posicionar, porque o argumento você não só tem ali a prática na escrita, mas também ao falar, porque quando alguém vai abordar alguma temática com você, você pode argumentar para defender a sua ideia, perfeito? Perfeito? Então isso vocês vão perceber que vocês vão utilizar para a vida de vocês, tanto pessoal como profissional, ok? Então é isso, deixa eu passar aqui para vocês a atividade de hoje, tá bom? Essa daqui, ó, beleza? Páginas 25 a 32, beleza? As atividades, elas começam na página 27, beleza? Deixa eu até colocar aqui, elas começam na página 27, exatamente. Os exercícios, eles vão começar de fato na página 27, então, da página 27 a 32. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí você vai me perguntar, professor, e essa atividade aqui em cima? Nós fizemos na semana passada também, certo? Eu vou corrigir amanhã, na aula de amanhã, ok? No início da aula de amanhã eu vou corrigir essa atividade aqui. Deixa eu até colocar aqui e mostrar para vocês. Aqui, ó. Página 27, tá bom? Página 27. Ela começa aqui, ó. Foco no Enem. Beleza? Então você vai começar da questão 47. Beleza? Deu para entender agora? Então você começa aí da questão 47. Lembra que eu falei que o foco no Enem, ele está bem ao final do capítulo? Então sempre ao final do capítulo existe essa seção foco no Enem. Professor, mas eu preciso fazer porque de qualquer maneira não, gente. Você precisa fazer justamente para ir treinando para o Enem. Vocês sabem que o Enem, ele vai mudar, ele vai ser sequenciado, ele vai ser seriado. Como assim? Vai ser que nem o CIS.
Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Então se preparem para isso. É por isso que esse livro ele já vem com essa mudança também. Ok? Beleza. Então é isso, gente. Vou responder com vocês essa primeira aqui, ó. 47. A Charge diz assim. O Cartoon diz assim: será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para os outros cientistas. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o Cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Por quê? Ele brinca, ele ironiza com a questão de que os cientistas só conseguirão explicar o universo entre eles e não entre a sociedade, né? Entre toda a sociedade, certo? Por quê? Porque a linguagem deles é, digamos, mais formal, é mais técnica, então fica meio difícil de entender, ok? Então é isso, gente. Grande abraço. Façam essa atividade, eu vou corrigir na próxima aula. Mas à medida que vocês forem fazendo, vocês vão entregando para mim, porque eu vou anotando o nome de vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula.